Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia trazendo hoje mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a Bacia do Pacífico. A Bacia do Pacífico, galera, que também é um termo, né, em que a gente pode substituir pelo Extremo Oriente. E aí vamos lá, a gente vai falar ali da porção leste do continente asiático, né? Vamos entender essa sub-região ali do continente asiático, que a gente pode chamar de Bacia do Pacífico, porque é banhado pelo Oceano Pacífico, como de Extremo Oriente ou até de porção leste do continente asiático. Legal? Vamos lá? Bom, então como a gente estava falando, né? Essa porção leste do continente asiático, também chamado de Bacia do Pacífico ou de Extremo Oriente, né? A gente vai verificar aí a presença de importantes países. China, as Coreias, Japão, Tailândia, Vietnã. Dá uma olhada no mapa aí. Camboja, né? Indonésia, enfim, galera, Filipinas, Taiwan, e aí já viram, né? Falei aqui nomes de países que eles se destacam aí numa geopolítica mundial. Falei de nomes de países que apresentam densidade de grande população, né, densidade demográfica. Falei nomes de países que participam ali daquele grupo chamado de tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos. Então, é isso que a gente precisa entender aqui. Legal? Além disso, falei o nome de um país aqui, que é a China, que apresenta aí uma grande população. Só para você ter ideia, só a China representa ali cerca de 20% da população mundial, né? Ou seja, se eu tenho um quantitativo populacional, eu também tenho o quê? Maior disponibilidade de mão de obra, certo? Bom, além disso, a gente vai verificar países com sociedades tradicionais, né? Grande parte aqui dos países da Bacia do Pacífico tem essas sociedades tradicionais, né? Mais segmentadas. Outra coisa importante é o seguinte: alguns países aqui eles vão apresentar um intenso processo de urbanização nas últimas décadas. Então esses países eles vêm crescendo o seu espaço urbano, justamente devido a esse crescimento econômico que a gente vai ver aí, tá? Alguns países fazem aí a prática da risicultura irrigada, né, que é o cultivo do arroz, utilizando até a técnica de terraceamento, justamente pelo seu relevo ser um pouco mais íngreme, né? A gente vai ter que criar o quê? Degraus nessas encostas do relevo, justamente para poder minimizar o escoamento da água e aí não trazer uma velocidade, uma vazão de água muito grande, certo? Então essas são algumas características gerais dessa porção aí do continente asiático. Mas vamos lá. Bom, galera, em relação à economia dessa porção aí da Bacia do Pacífico, né? Como a gente estava falando, a gente vai ter a presença ali de importantes países, como os países dos tigres asiáticos, né? Que são aqueles países que receberam investimentos durante a Guerra Fria, sendo influenciados pelos norte-americanos. São países que têm aí uma grande produtividade mundial, né? E que hoje em dia a gente já fala aí de novos tigres asiáticos com a inserção de alguns países, Malásia, Indonésia, né? E que por sua vez eles competem diretamente com outras economias da bacia do Pacífico, né? Como a China, como o Japão. A gente vai ter aí a presença também da China. E aí a gente já viu, né, que a China é um país que tem um grande crescimento econômico, é a segunda maior economia do mundo e que, por sua vez, também é um país populoso, né? Então, isso vai caracterizar muito esse crescimento econômico que a China vai ter ao longo aí dos próximos anos, se não das próximas décadas também. Outro país importante é o Japão. O Japão foi um país que ele passou pelo seu momento ali de milagre japonês, recebeu investimentos de um grupos familiares chamado de Zabatsus, né? Foram grupos familiares japoneses que investiram em tecnologia, investiram na ciência, e isso fez com que o Japão ele crescesse muito ali. Na década de 1970, o Japão tinha uma das maiores economias do mundo, né? O Japão atualmente é a terceira maior economia do mundo, sendo que devido aos crescimento desses países aí dos tigres asiáticos com financiamento norte-americano, o Japão acabou tendo aí a sua economia um pouco declinada, né?
justamente pelo surgimento, por esse boom que a gente vai verificar nos países dos tigres asiáticos, ok? Bom, outro ponto é o seguinte, esses países, em geral, eles vão apresentar uma mão de obra qualificada, tá? Qualificada, que eu quero dizer o quê? É uma galera que tem conhecimento técnico, certo? E que, por sua vez, é uma mão de obra barata, devido à própria abundância de mão de obra, como, por exemplo, a China, né? A China é um país em que tem aí é o país mais populoso do mundo. Então, ao mesmo tempo que você vai verificar, e aí não só a China, tá, galera? Alguns outros países também aí dessa porção do Extremo Oriente, da Ásia. Então, ainda que você vai verificar uma abundância em mão de obra, você também vai ter pessoas qualificadas. Então, isso vai ser fundamental para diminuir o custo de produção de outras empresas, né? As chamadas empresas multinacionais. Isso vai atrair investimentos das empresas multinacionais. E a gente pode destacar também a presença das ZEs, Zonas Econômicas Exclusivas da China, que é aquela porção ao longo do litoral que vai aceitar o capitalismo, que vai promover relações comerciais com outros países. É uma região completamente ali dotada de infraestrutura, zonas portuárias, né, e que, por sua vez, ela favorece aí um grande crescimento econômico da China. Essas ZEs elas foram criadas ali durante uma reforma econômica, né, que a China passou no governo do Deng, né, o Deng Xiaoping. Ele que foi responsável por estar estruturando essa porção e que é o interessante é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente tem aí a adoção de um regime socialista, correto? Um regime socialista na administração, no seu governo, a gente vai ter também a adoção do sistema capitalista para promover relações comerciais. Então a China ela adota os dois sistemas, por incrível que pareça. E aí existe até um termo para designar isso, que é o socialismo de mercado. Além disso, essa região também vai apresentar aí grandes metrópoles, né? Cidades globais, Hong Kong, Taiwan, né? São cidades em que tem uma grande importância no cenário mundial. Em relação à geopolítica aí da Bacia do Pacífico, vai ser marcada por rivalidades históricas, né? Em que se deu ali durante aquele mundo bipolarizado, a Guerra Fria. A gente pode citar aí o Japão, a China, a Coreia, a China, inclusive, que vira e mexe está fazendo ataques, né, territoriais ali aos seus países fronteiriços, como a região da Caxemira ali com a Índia, né? Tem uma disputa muito forte. Acho que, por sua vez, ela acaba se consolidando como uma potência regional dessa bacia do Pacífico, justamente por esse crescimento econômico que ela vai ter e daqui a alguns anos espera-se que supere até a economia norte-americana, tá? Então, ainda que a China seja um país aí um pouco conflituoso, né? A gente tem aí um grande crescimento no seu aparato econômico devido àquele processo histórico das reformas econômicas que a gente vai ter dentro do seu território. Mas que ela também acaba sofrendo alguns movimentos separatistas na região do Tibete. Né? A maioria da sua população ali na região de Tibete é de origem islâmica. Né? Então, isso acaba gerando um certo conflito entre o governo chinês por não querer reconhecer essa galera aí. Legal? Bom, outro ponto aí é a rivalidade das Coreias. As Coreias, elas foram definidas suas fronteiras ali durante a Guerra Fria, né? Justamente devido às influências das duas potências que estavam no momento de tensão. E aí a Coreia do Norte acabou recebendo uma grande influência da União Soviética, assim como a Coreia do Sul recebeu influência dos Estados Unidos. Então cada um acabou adotando um tipo de sistema, né? Seja o capitalismo ou seja o próprio socialismo dentro da Coreia do Norte. E eles acabaram se fechando. Então a Coreia ela foi dividida ao meio, né? E aí criou-se então duas Coreias, tá? E até hoje elas não conversam. Até hoje é uma tensão enorme entre as duas Coreias, né? Inclusive você vai ter aí outros países influenciando, outros países contribuindo, ajudando também, né? Em relação à economia, em relação a programas sociais e tudo mais, tá?
Bom, e aí já que a gente está falando aqui de Guerra Fria, né, desse contexto, é importante destacar a influência norte-americana nessa região da Bacia do Pacífico, como, por exemplo, a própria Coreia do Sul. Né? Mas eu quero destacar aqui a região dos tigres asiáticos, né? A região ali de Taiwan, a região ali onde recebeu Singapura, onde recebe investimentos norte-americanos, mas vejam bem, esses investimentos, eles sim, vão ser no objetivo de contribuir para diminuir os custos de produção dos produtos norte-americanos, mas que por sua vez também vai ser uma forma que os Estados Unidos vai encontrar de implementar o seu sistema capitalista dentro dessa região da Bacia do Pacífico, que por sua vez era uma região que tende a ser influenciada pelo sistema socialista da União Soviética, né? Justamente pela China, né? Ou até mesmo a própria Rússia atualmente, tá? Bom, outro ponto importante é essa guerra comercial que a gente vivencia entre China e os Estados Unidos, essa disputa por quem vai ter a maior economia, essa disputa por quem vai apresentar melhores resultados econômicos. Então, atualmente, a gente vivencia essa geopolítica aí na Bacia do Pacífico, ainda que os Estados Unidos não esteja localizado dentro dessa região, mas ele tem países em que estão aliados diretamente com eles. Né? E aí, afetando esses países, afeta os Estados Unidos, afetando os Estados Unidos, afeta também esses países. Né? E a China não é um qualquer país. Né? A China é um país que está em ascensão, a China é um país que é uma potência regional dentro da Bacia do Pacífico. Assim como os Estados Unidos também, né? A gente não pode deixar de falar, é uma grande potência no aspecto militar, no aspecto econômico também. Bom, galera, obrigado pela atenção. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.